Então, a prática 9 ela é relacionada com velocidade das reações químicas, tá? Ou seja, ela está dentro de uma parte da química chamada cinética química. O que a gente precisa de saber aqui? O que isso vai ter relação, por exemplo, com o dia a dia de vocês? Principalmente que diz respeito à parte de alimentos, da parte de agronomia. Por exemplo, a parte de alimentos, a velocidade, às vezes, de escurecimento enzimático, ela está relacionada com a capacidade de uma enzima específica, por exemplo, catalisar uma reação química. E aí você tem, por exemplo, polifenol oxidases, né, que são enzimas que conseguem realizar a reação e promover esse escurecimento enzimático. É o que acontece, por exemplo, quando você faz o corte de uma maçã ou de uma pera e ela fica exposta ao oxigênio, né, que é um dos reagentes, e a ação da enzima que tem no interior da fruta também, ela vai promovendo aquele escurecimento com o passar do tempo, né? Isso está relacionado normalmente com uma reação e essa reação ela pode ser medida em termos de velocidade. E aí, na lista de exercícios de vocês, foi perguntado por o que é uma reação elementar, por exemplo. A reação elementar, ela é representada aqui, ó, ela ocorre em uma única etapa. O que quer dizer isso, Wagner? É como se você juntasse duas coisas e já tivesse o produto. Aqui eu tenho uma reação de síntese, né, formando um produto, e eu tenho uma reação elementar em que eu não tenho intermediários. Por exemplo, o A ele não tem que formar A2 para esse A2 e juntar com outro átomo de A, outra molécula de A, para depois reagir com B. O A já reage direto com B. Então, você falar assim, professor, como que eu vou saber quanto que é uma reação elementar e quanto que ela não é? Isso vai ser informado para vocês, sempre, tá? Vocês só precisam de ter esse conceito em mente, que reação elementar é aquela que ocorre em uma etapa. E sempre que isso acontecer, a velocidade dessa reação ela é K, esse K aqui é uma constante de proporcionalidade, ela é proporcional ao produto da concentração dos reagentes, tá certo? O A aqui ó, é um reagente, o B é outro reagente. Elevado a quem? Aos coeficientes desses reagentes em uma equação balanceada. Ah, professor, e se falar que a reação é não elementar? Aí você já vai entender o contrário, né? Se ela é não elementar, ela não vai ocorrer em uma única etapa. E aí você não pode calcular a velocidade dessa forma, tá? Tá certo? Isso aqui só é válido para reação elementar. Então, nesse curso aqui de vocês, a gente vai calcular ou vai determinar apenas velocidades relacionadas com reações elementares. Porque se ela for não elementar, o A e o B aqui não vão ser os coeficientes, eles têm que ser determinados experimentalmente. E isso a gente não vai aprofundar. Ok? Então, a primeira coisa é a velocidade. Ah, Wagner, você falou que a velocidade é proporcional à concentração dos reagentes. Falei, acabei de falar isso com você agora. Ah, então quer dizer o que isso? Quer dizer que a concentração, como está dizendo aqui, ó, é um fator que afeta a velocidade. Por quê? Se você tem mais reagente, o reagente tem que se combinar para formar o produto. E quanto mais reagente eu tenho, maior é a colisão, ou a probabilidade de colisão entre esses reagentes, tá? Maior vai ser a velocidade da reação. E aí eu trouxe aqui para a gente ir discutindo cada um desses conceitos aqui, tá? Em relação da influência, por exemplo, de cada um desses fatores sobre a velocidade das reações químicas, tá? Então, eu tenho primeiro caso aqui, ó, é a gente entender a teoria das colisões. O que é uma teoria da colisão? A teoria da colisão, ela diz que os reagentes, para combinarem e formar os produtos, é preciso que eles o façam a partir de uma orientação geométrica favorável. Ou seja, não é de qualquer jeito que eles baterem aí, que na linguagem de vocês aí hoje, quando encontram uma mulher na noite aí, que deu match, né? Então, não vai dar match com os reagentes se eles baterem de qualquer jeito, não. Eles vão precisar de encontrar um com o outro.
de um jeito adequado. Dá uma olhada aqui, ó. Olha essa primeira colisão aqui. O vermelho e o verde são reagentes. Você está vendo como que está batendo? Ó, essa molécula verde, ela está numa orientação que nós vamos chamar aqui, eu vou criar esse padrão aqui para vocês, tá? É como se ela estivesse na horizontal e o outro está na vertical. O que vai acontecer aqui? Para que eu forme o meu produto, eu preciso que um vermelho se ligue com o verde e o outro vermelho se ligue com o outro verde. Nessa orientação aqui, ó, a colisão deles... Ah, Wagner, essa colisão acontece aonde? Você tem que imaginar, cara, que você está, por exemplo, dentro de um balão, ou que essas moléculas estão dentro de um balão, e elas estão no estado gasoso. Você tem que imaginar que elas têm um movimento lá completamente caótico, desordenado. Elas têm energia e estão indo uma para um lado e outra para o outro. E quando que elas vão combinar? Elas vão combinar quando a orientação das colisões for favorável, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, primeiro caso, elas não estão na colisão favorável, então ela é chamada de não efetiva, a reação não ocorre. No segundo caso aqui, a mesma coisa, apenas um átomo vermelho da molécula que está representado em vermelho está tendo contato com o que está representado em verde. Então, não ocorre. Agora, dá uma olhada nessa terceira colisão aqui, ó. Olha a geometria como que é favorável. As duas estão na mesma orientação, de forma que permite que um átomo da molécula em vermelho combine com um átomo da molécula verde e a mesma coisa com a outra parte, formando aqui, ó, dois novos produtos, que agora o produto, ele é o quê? Ele é constituído por um átomo em vermelho e pelo outro átomo em verde. Então, essa colisão é efetiva. Toda a explicação em função dos fatores que afetam a velocidade da reação está relacionado com colisão. Então, se a colisão for efetiva, reação ocorre. Se for não efetiva, não ocorre reação, tá bom? Aqui tem um exemplo para mostrar para vocês, ó. Dá uma olhada aqui, ó. É como se aquela molécula em vermelho lá fosse o H2 e a molécula em verde fosse o I2. Olha como a colisão aqui é eficaz, ó. Elas estão colidindo de forma que permite a proximidade dos átomos de hidrogênio e dos átomos de iodo. E aí eu formo o quê? Duas moléculas de HI. Tá certo? E aí, agora eu chego para vocês e falo o seguinte, professores, essa reação ela é elementar. O que eu posso dizer a respeito dela? Eu posso dizer que a velocidade dela é proporcional à concentração do H2 elevado a 1, tá certo? E, por vezes, a concentração do I2 elevado a 1 também. Ok? Sim, que bom que vocês entenderam, né? Então, vamos continuar aí, espantar o sono da moçada aí, né? Então, olha lá, ó, concentração dos reagentes. Como que isso influencia na velocidade das reações? Dá uma olhada na primeira, não, nesse cubo aqui que eu estou apontando com o meu cursor. Observem aqui, ó, que as moléculas que estão aqui dentro, elas estão em movimento, elas são todas iguais. A princípio, você pensaria, se elas são todas iguais, elas vão ter o mesmo comportamento, professor? Ou seja, elas vão migrar tudo para o mesmo sentido? Não, elas não têm orientação nenhuma ali, não tem orientação de campo elétrico, não tem orientação nenhuma. Então, elas estão ali no estado gasoso, colidindo com as paredes do recipiente, um movimento completamente caótico, desordenado. Então, como que a reação vai ocorrer? Vai ocorrer por questões de probabilidade, ou seja, desde que uma molécula colida com a outra em orientação favorável, geométrica favorável. Aí, como que eu posso fazer com que essa colisão, a chance dessa colisão ocorrer aumente? Eu consigo fazer isso apenas se eu aumentar a quantidade de moléculas. Então, é o que está sendo representado aqui, ó. Menor concentração, poucas colisões, reação mais lenta. Maior concentração, mais colisões, reação mais rápida. Então, a pergunta é: como os reagentes influenciam na velocidade da reação? Qual é a relação que existe disso? Certo? Então, a relação está aqui, ó, bem representadinha aqui para vocês, ó. Se você aumenta a velocidade, as colisões, você aumenta a velocidade da reação. Por quê? Se você aumenta a colisão, você aumenta o número de
a probabilidade, né, de que colisões efetivas ocorram. Se ocorrer mais colisões efetivas, mais produto é formado, mais rápida a reação vai ser, então, maior a velocidade. Ok? Sim. Então, vamos para o outro item agora, ó, que é bem tranquilo também, moçada. Olha, superfície de contato. O que a gente observa aí nessa figura? Ó? No copo da esquerda, e no copo da esquerda está sendo colocado um pó branco, que na realidade é um comprimido efervescente que foi quebrado em pequenos pedaços, foi moído, vamos dizer assim. E o outro, do lado direito, eu estou colocando um comprimido inteiro. Qual que é a diferença dos dois? A mesma massa que eu estou colocando aqui no copo da esquerda é a mesma massa do comprimido do copo da direita. É a mesma quantidade de água. E eu tenho aqui também a mesma temperatura, certo? A diferença é a forma do comprimido, em que ele está bem fragmentado do lado esquerdo e do lado direito ele tem um comprimido inteiro. Então, isso aqui retrata a superfície de contato. Tá? Quanto maior for a superfície de contato, o que significa? Para que esse processo ocorra, eu preciso que a água entre em contato com o comprimido. Só que quando o comprimido está inteiro, a parte interna dele, é difícil da água ter contato. Então, a velocidade aqui ela é mais demorada do lado direito. Agora, no lado esquerdo, eu tenho um contato maior da água com todas as partes do comprimido, isso aqui acaba sendo mais rápido. Tá certo? Então, a ideia é o quê? Quanto menor a superfície de contato, tá? Maior é a velocidade da reação. Então, aumentando a superfície de contato das espécies reagentes, a gente aumenta o quê? A frequência de colisões. Se aumenta a frequência de colisões, maior a quantidade de colisões efetivas, probabilidade, tá? Mais rápida vai ser a reação. Bem, e a temperatura? Como que a temperatura influencia nisso? Novamente, nós fizemos um experimento aqui, ó. Tem uma foto aqui com o mesmo comprimido, tá? 3 copos de água, mesma massa de água, mesmo comprimido na realidade aqui, ó. Agora, eu não estou colocando comprimido moído, comprimido em pó. Em todos os 3 copos aqui foi colocado um comprimido inteiro. Certo? Por quê? Porque eu estou fazendo a avaliação de um efeito aqui que se chama temperatura. Qual que é a diferença entre os 3 processos aqui? O copo da esquerda tem água gelada, esse aqui tem água na temperatura ambiente, esse aqui tem água morna. Certo? Então, a ideia é a seguinte. Por favor, tá, pessoal? Anota isso aí. Para a maioria dos casos, tá? Não vou falar 100%. Então, estou dizendo a maioria deles. O aumento da temperatura favorece o quê? O aumento da energia cinética das moléculas. As moléculas, com o aumento da velocidade, aumentam a energia cinética. Aumentando a energia cinética, elas vão ficar mais rápidas, a probabilidade de colisão efetiva também aumenta. Certo? Então, aí vocês vão falar assim, professor, eu posso dizer que em todos os casos, se eu aumentar a temperatura em um processo, eu vou aumentar sempre a velocidade desse processo? Na realidade, não, e a gente vai ver um exemplo. Mas, de forma geral, tá? Normalmente a temperatura influencia positivamente. Então, aqui tem mais um exemplo. De quê? Elevação da temperatura, aumento da energia cinética de quem? Das moléculas. Aumento da energia e quantidade de colisões. E aqui ficou esse aqui faltando, né? Que seria o aumento da velocidade. Isso aqui teria que ser corrigido, tá? Só para fechar aí. Pessoal, então aí, ó, temperatura também discutido. Vamos pular lá para o catalisador. Figura bonita, não sei se vocês tomaram café hoje já, né? Nós temos o que aqui, ó, um azeite, um óleo, né? Que normalmente o óleo, o termo é utilizado para designar ou está associado, né, com o óleo que é extraído de vegetais, né, ou seja, é origem vegetal e não animal. E aqui atrás, ó, eu tenho uma barra, que poderia, a princípio, ser aí uma manteiga, né, que é gordura, o termo associado, que vem de origem animal, tá ok? Mas tem um processo que a indústria utiliza para transformar o óleo vegetal em margarina.
que também é utilizado no café da manhã, que você já deve ter tomado hoje aí, não já? Sim, então. Na realidade, como que esse processo é possível? O óleo vegetal, ele normalmente tem um aspecto líquido, tá? Nas condições ambientes, em função de quê? Da presença de ligações duplas conjugadas na estrutura dele. Eles são triacilgliceróis, vocês vão estudar isso em bioquímica e em química orgânica, tá? E eles têm ligações duplas conjugadas. Aí a gordura. A gordura, ela não tem essas ligações duplas. Normalmente a cadeia é saturada. E aí faz com que ela tenha um aspecto sólido nas condições ambientes. Bem, mas o nosso foco hoje é o óleo vegetal. Então, nesse caso aqui, a indústria descobriu que ela consegue fazer um processo de hidrogenação. O que é hidrogenação? É colocar hidrogênio entre esses dois átomos de carbono. Está representado aqui, ó. Carbono, dupla carbono. Carbono, simples carbono. Ah, mas como é que de dupla passou para simples? Por quê? Porque aqui ele ligou um hidrogênio aqui também, ó. Está representado aqui, tá certo? E aí a gordura vai ficando, ou o ácido graxo vai ficando saturado, e ela vai se assimilando a quem, que eu acabei de falar com vocês no início aí? Com a gordura de origem animal, que é saturado. E ela vai ganhando um aspecto aqui, sólido. Então, a indústria consegue até controlar o grau de hidrogenação para que a margarina não fique totalmente, vamos dizer, né, totalmente sólida. E que ela fique, por exemplo, pastosa, que facilita até uma vantagem, né? Quando você acorda de manhã, você pega a manteiga na geladeira, ela tá sólida e difícil de passar. A margarina, por outro lado, né, você consegue passá-la no pão com maior facilidade. Bem, mas por que, Wagner, que você está falando disso tudo e o que isso tem a ver com velocidade das reações químicas? Tem a ver o seguinte, eu queria mostrar esse processo. Esse processo de hidrogenação aqui, ele acontece na presença de um catalisador. Aí o que o catalisador tem a ver com essa história? O catalisador também influencia na velocidade da reação química. Ele está representado aqui em cima. Ó. Cadê os catalisadores? Aqui, ó. O catalisador também. Ele aumenta a velocidade da reação. E eu quero mostrar isso para vocês. Por quê? Normalmente no ensino médio isso não é falado. Então eu trouxe aqui, ó, um exemplo de como que essa reação ocorre. Quem que é esse tracejado aqui embaixo? Ó? Esse tracejado aqui é o catalisador. Normalmente é utilizado níquel, que é um metal, ou paládio, na superfície de carbono. Então ele é sólido e ele é misturado com quem? Ele é misturado com óleo e é borbulhado nesse meio aí hidrogênio, H2. O que acontece com o hidrogênio? Olha só o hidrogênio, ó. O hidrogênio ele é adsorvido na superfície do catalisador. A mesma coisa, os compostos que têm ligação dupla, ó. Tá vendo aqui, ó? Que tem uma molécula pequenininha, mas a representação da ligação dupla. Então, o que acontece nesse processo? O que o catalisador faz? O catalisador, ele consegue adsorver o hidrogênio e consegue também, através da ligação dupla aqui, ó, formar ou estabelecer uma interação com a molécula do ácido graxo, que vai sofrer a hidrogenação para virar o quê? A margarina. Tá ok? Ah, Wagner, que legal, mas isso você já tinha falado antes. Qual que é a diferença? A diferença, pessoal, está única e exclusivamente aqui. Ó. O que o catalisador faz? Ele é um suporte. O catalisador é como se ele estivesse juntando o hidrogênio com o ácido graxo. Ou seja, ele promove proximidade e possibilita uma orientação para que a reação ocorra. Sem o catalisador, ia depender de quem? De que, ao acaso, o ácido graxo encontrasse o hidrogênio numa colisão para que ela fosse efetiva para que a reação ocorresse. O catalisador já faz esse meio de campo aí, cara. Ele já consegue aumentar ou favorecer o número de colisões efetivas aqui, possibilitando o quê? Proximidade entre as moléculas do ácido graxo e do hidrogênio. E aí a reação ocorre. Certo? Aqui tem uma representação melhor. Ó. Aqui tem, ó, C, os azulzinhos aqui são em C, tá? São os carbonos. E aqui eu tenho duas ligações, ó, ligação dupla. Aqui eu tenho o hidrogênio que está no catalisador, ó, ligando com o azul, que é o carbono.
e aí eu tenho o desprendimento da molécula saturada com os átomos de hidrogênio associados. Tá? Então, o que esse processo faz? Como ele fica mais fácil, o catalisador promove essa proximidade, ele reduz a barreira energética para a reação ocorrer. Ou seja, a energia de ativação, a quantidade de energia que tem que ser fornecida para que a reação ocorra, ela fica com uma quantidade menor do que era sem o catalisador. Então, a velocidade acaba ocorrendo aqui, mais rápido. Então, eu acho que deu para a gente visualizar aí como que esse processo ocorre, tá ok? E passar essa informação para vocês. Aqui eu trouxe também, por curiosidade, tá? De onde que isso ocorre. Como que a indústria faz isso? Ela tem um reator, tá? Ó. Aqui, ó, ela coloca o óleo, passa um gás, o fluxo de gás de hidrogênio no meio aqui. Aqui dentro tem bobina de refrigeração, tá certo? Para que isso ocorra em larga escala. Tem dispersor de gás. O gás de hidrogênio em excesso, ele sai do sistema, né? Como se tivesse aqui um ladrão, né? Porque para evitar que você aumente toda a vida aí a quantidade de gás de hidrogênio inserido aqui no interior e ocorrer um risco de explosão, por exemplo. Ok? Então, é para tentar ilustrar esse processo, porque eu lembro que a época que eu fazia faculdade, e o ensino médio mesmo, sempre falava, o catalisador faz isso, o catalisador faz aquilo. Eu falava assim, pô, quem que é esse catalisador, hein, cara? Eu não conheço ele, nunca vi. O professor podia mostrar um trem desse para nós aí, para ficar melhor, né? Então, acho que agora deu para ilustrar para vocês aí a função do catalisador, ok? Tem alguns conceitos aí, e eu vou pegar a questão aqui, ó. A gente já falou bastante de algumas coisas, né? E eu vou pegar mais as questões aí. Por exemplo, ficou claro para vocês o que é um agente oxidante, o que é um agente redutor? Professor, Oi? claro, o que é, acredito até ficou. O mais difícil acho que é identificar, entendeu? Mas o que é o qual, acho que, pelo menos para mim, né, foi mais fácil. Tá, então eu vou dar uma ajuda para Entendeu? vocês aí com algumas dicas aí, a princípio práticas, para a gente conseguir visualizar isso. E eu vou pedir primeiro aí que vocês concentrem nessa parte aí que é essa reação, tá? Do permanganato de potássio. Então, olha só o que a gente vai conversar a respeito aí. Essa é a reação que ocorre entre a sacarose, tá? Eu vou escrever ela aqui, ó. E o permanganato de potássio. Então, vocês vão ouvir falar muito em processos, principalmente na bioquímica, processos de oxidação e processos de redução. O conceito deles antigo, um dos primeiros que apareceu, está relacionado normalmente com quantidade de oxigênio, tá? Então, oxidar normalmente é um processo que é realizado de que forma? Através do aumento da concentração de oxigênio. Essa representação aqui, ó, é para concentração, tá? E aqui tem um átomo de oxigênio no meio. Então, quando eu aumento a quantidade de oxigênio em uma espécie, por exemplo, antes do processo ocorrer, o reagente tinha, sei lá, 2 átomos de oxigênio. Depois ele passou para 5 como produto, quer dizer que ele aumentou o oxigênio. Isso quer dizer o quê? Que a molécula oxidou. Tá certo? Mas também ela pode estar atrelada à diminuição do hidrogênio. Esse efeito aqui sempre é antagônico, né? Aliás, sempre não, normalmente ele é antagônico. Quando você aumenta o oxigênio, normalmente você diminui o hidrogênio. Isso aí está relacionado com o processo de oxidação. Professor, faz sentido isso? Eu quero aprender isso de uma vez por todas. Faz sim. Ó. Pensa o seguinte, ó, oxidar, aumentar oxigênio. A relação direta, ok? E agora, para vocês verem como vocês aprenderam isso aí, vocês vão falar a última parte comigo. E se eu quiser reduzir? Qual que é a lógica da redução? O que deve estar acontecendo? Vamos pensar de forma parecida aqui. Ó.
A redução vai estar associada com quem? Redução. Se os processos são antagônicos, tá? Ele está associado com aumento de hidrogênio e ou diminuição do oxigênio. Tá certo? Então, se eu olhar uma substância antes, ela tinha pouco hidrogênio, e no processo ela aumentou o oxigênio, o hidrogênio, significa que ela reduziu. Tá certo? Bem, faz um exemplo aí para nós? Faço, não tem problema não. Por quê? Porque esse conceito é muito importante, cara. É interessante você conseguir olhar para um negócio na forma de dizer o seguinte: eu não vou nem fazer cálculo direito aqui, não preciso disso, aqui eu já consegui descobrir que o processo foi de oxidação. Vou colocar uma série aqui, ó. Vê se vocês estão conseguindo acompanhar essa série aí. Eu quero que vocês olhem para os conceitos que a gente colocou ali em cima, tá? E vocês me ajudem a interpretar aqui. O que está acontecendo aqui, ó? Quando eu passo dessa molécula aqui, isso aqui é um álcool, tá? É o etanol. Esse aqui. Aqui eu estou passando para um aldeído. Aqui eu estou passando para um ácido carboxílico. E aqui eu estou passando por dióxido de carbono. Bem, onde que acontece esse processo aqui? Ó? Primeiro, por exemplo, você compra um vinho, você armazena esse vinho de forma inapropriada, a rolha resseca, começa a ter contato com o oxigênio atmosférico, ele vai sofrer reações até chegar no ácido carboxílico aqui, que é o ácido acético, e dá aquele sabor de azedo, né, do vinho. Tá certo? Bem, se a gente contar aqui, ó, dá mais uma chance para vocês, hein? Ver se vocês conseguiram aprender isso aí, ó. No etanol, eu tenho quantos átomos de hidrogênio? Eu tenho 3, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Aqui eu tenho quantos? 4 de hidrogênio, 1 de oxigênio. Aqui eu tenho quantos? 4 de hidrogênio, 2 de oxigênio. E no dióxido de carbono, eu tenho 2 de oxigênio. Primeira pergunta para vocês, então, ó. Vê quem que vai alegrar amanhã aí. Do etanol para o aldeído, o processo foi de oxidação ou redução? Eu acho que foi oxidação. Porque Oxidação. perdeu o hidrogênio. Acho que foi isso mesmo. Não foi oxidação. Oxidação por quê? Perdeu hidrogênio, vocês estão certos. Então, isso aqui, ó, foi um processo de oxidação. E esse outro aqui? Aldeído para ácido carboxílico. Oxidação também, eu acho. Ganhou um Por quê? Porque oxigênio. você está vendo que aumentou o oxigênio. Beleza. Oxidação. É isso aí que eu queria que vocês ficassem na cabeça de vocês. E daqui para cá, ó, perdeu completamente o hidrogênio, você tem de novo um processo de oxidação. Certo? Agora vamos voltar para a nossa prática lá. Eu tenho aqui, ó, uma reação entre a sacarose e o permanganato. Certo? No primeiro membro. Eu quero saber quem oxidou, quem reagiu. Ó, quem reagiu, quem reduziu. Certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro, do lado esquerdo, quem tem carbono aqui? É só a sacarose, não é? Só tem átomo de carbono na sacarose. E do lado direito, aonde que tem átomo de carbono? No CO2. Então, esse carbono aqui, ó, da sacarose,
nesse processo, ele vai ser completamente convertido em quem? CO2. Vamos dar uma olhada aí agora? Quero que vocês, de forma rápida aí, para mim, esse processo aí foi de oxidação ou de redução? Olha aqui, ó, aqui tinha 12 carbono, 12 vezes 5, 60, não é? 22 hidrogênio e 11 oxigênio. Passou para quantos átomos de oxigênio? Ó? 2 vezes 60 passou para quanto? Para 120. E aí, esse processo é de quê? Oxidação. Justamente. Então, quem oxidou aqui, ó, foi a sacarose. Oxidação. A gente nem precisou de fazer conta aqui, tá? Agora, eu vou procurar de novo aqui na minha lógica, na minha linha de raciocínio, onde está o manganês. Certo? Olha o manganês no primeiro membro, está no permanganato de potássio. E no segundo membro, ele está onde? O manganês está aqui. No segundo membro, ele só aparece aonde? No SO4. E agora, como que eu vou olhar o manganês? Então, pessoal, normalmente a minha sugestão é, quando se trata de moléculas orgânicas, carbono, hidrogênio e oxigênio apenas, tá? Fica muito fácil da gente fazer essa relação que eu acabei de falar com vocês. Quando envolve sais, igual é o caso do permanganato de potássio e o sulfato de manganês, normalmente a gente faz o cálculo do NOx. E como as moléculas são pequenas, as estruturas são pequenas, né, isso não é tão difícil, tá certo? De ser feito, eu vou mostrar para vocês, ok? Então, vamos pegar aqui, ó. Se você olhar o oxigênio na tabela periódica, vou escrever aqui embaixo, ó. KMnO4. Eu tô gastando esse tempo com vocês aqui, tá, pessoal? Porque o entendimento disso aqui vai ajudar a fechar as últimas questões da prática, praticamente, tá? KMnO4. Representei ele aqui, ó. Tá certo? E ele vai originar quem? Ele vai originar o MnSO4. Representado aqui. Então, eu vou colocar um tracejado aqui para separar os elementos, tá? Ah, professor, e do lado de cá, por que o senhor não vai separar? Eu vou considerar um ânion só, tá? Aqui, no caso. Mas eu poderia fazer a separação também. Vamos deixar ele separado. Aqui sendo o SO4, que tem carga sempre 2 menos, tá? Por que ele tem carga 2 menos, professor? Que você sabe disso? Se você olhar a equação aí acima, você vai ver que ele vem do ácido sulfúrico, que tem 2 hidrogênios. Então, a carga dele é menos 2, tá? Então, vamos pensar lá. Potássio. Quem não está lembrando aí, pega a tabela periódica. Potássio, coluna 1. Então, carga mais 1. Oxigênio, 6A. Então, ele tem o quê? Menos 2. Se ele já tem 6 elétrons, normalmente ele recebe ou compartilha 2 elétrons para ficar com 8, né? Tem o manganês. Manganês eu não sei, eu chamo ele de X. Tem alguma carga representada aqui do lado direito ou do lado esquerdo, na fórmula, lá em cima na equação? Não tem. Por quê? Porque essa espécie é neutra. Então, eu posso fazer uma conta simples aqui, ó. Qual que é o índice que tem aqui embaixo do potássio? Acompanhando ele? Nada. Então, eu considero 1. Então, 1 vezes 1, eu vou escrever na minha equação aqui. 1 vezes 1, mais... O manganês tem algum número aqui embaixo acompanhando ele? De índice? Não. Então, eu vou fazer 1 vezes X, que eu não sei quanto que é a carga dele, ou o NOx dele, tá? Mais... Agora aqui, ó, tem algum índice acompanhando o oxigênio? Tenho 4. Então, eu vou multiplicar 4 vezes qual que é o NOx do oxigênio ali? Menos 2. Isso tudo aqui tem que ser igual a 0. Tem que ser igual a 0 por quê? Porque essa espécie é neutra. Então, resolvendo isso aqui, eu tenho 1 mais x menos 8 é igual a 0.
1 menos 8 vai dar o quê? Menos 7. Então, meu X vale quanto? Mais 7. Então, a gente descobriu que o NOx do magnésio aqui, ó, ele é mais 7. Tá certo? Ah, professor, e aqui agora, ó, é manganês também, ele vai ser mais 7? Não, os metais de transição normalmente têm variação do NOx. Aí, como é que a gente resolve isso? Eu vou chamar de X. Aí o enxofre aqui, ele vai variar também? O enxofre é do SO4 menos 2. Vamos resolver o SO4 menos 2 primeiro? Como que seria aqui, ó? Eu vou chamar aqui de Y, tá? E esse aqui vale menos 2, que é o oxigênio já. Então, aqui vai ficar como? 1 vezes Y mais 4 vezes menos 2, que é o do oxigênio, tá? Vai ser igual a quanto? A zero? Não, não pode ser igual a zero, porque ele já tem uma carga aqui que eu falei que é menos 2. Então, aqui é igual a menos 2. Como que eu resolvo isso aqui? Y menos 8 é igual a menos 2. O Y é igual a mais 6. Então, eu descobri quanto que vale o enxofre. Aí eu venho aqui e coloco, ó, mais 6 e o menos 2, que é do oxigênio. Ah, professor, ai, que legal, cara. Eu consegui ver aqui, ó, mais 6. Mais 6 do enxofre. 4 vezes menos 2, menos 8. Mais 6 com menos 8 dá menos 2, que é a carga dele. É isso mesmo? É isso mesmo. Você está certinho. Então, agora eu tenho que fazer a mesma coisa aqui para o MnSO4. Manganês, tem algum índice aqui, ó, do lado dele? Tem, é o 1. Então, vai ser 1 vezes x, para eu montar a minha equação. E o enxofre tem 1, mais 1 vezes 6. E o oxigênio? O oxigênio é 4. Então, é 4 vezes menos 2 é igual a quanto? 0. Por que 0? Porque o MnSO4, lá na equação, lá em cima, ele não tem carga nenhuma. Ele não é um ânion. Então, é só eu resolver isso aqui, ó. X mais 6 menos 8 é igual a 0. Significa que o X é igual a mais 2. Então, eu descobri aqui que o magnésio, o manganês, ele é mais 2. Certo? Professor, até agora, tudo bem. Mas qual que é a relação que eu tenho, igual o senhor comentou comigo aí, que era para fazer as contas pelo NOx, para esses elementos aí? Como que eu vejo quem oxida e quem reduz? Aí agora é a outra estratégia, é a outra formulinha que eu vou passar para vocês aqui, ó. Lembra o seguinte, ó, dessa sigla aqui, ó, corre quando você toma muita cerveja ou muito gole lá e fica com a cabeça ruim no outro dia, né? Antigamente eles falavam que a pessoa tomou um porre, né? Então, ó, quem perde elétron, oxida. Vamos escrever aqui, ó, oxida. Quem recebe elétron, reduz. Certo? Então, quem perde elétron, oxida. E o fato dele oxidar significa que ele aumenta o NOx. Quando ele perde elétron, ele reduz, ele diminui o NOx. Quem que é o tal do NOx? O NOx é essa cargazinha que a gente acabou de determinar aqui, ó, em cima. Vamos dar uma olhada aqui no manganês? O manganês tinha mais 7. O NOx dele era mais 7 antes. Passou para mais 2. O NOx dele aumentou ou diminuiu? Era 7, passou para 2, quer dizer que ele diminuiu, né? Isso foi por quê? Porque ele recebeu elétron. Se ele recebeu elétron, o NOx dele diminuiu, significa que ele reduziu. Ah, mas isso já era esperado, professor. Se eu olhar aqui em cima, ó, sempre vai ter um que oxida. Se um oxida, o outro tem que reduzir, não é? Isso. E aí a gente descobre
quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Ah, mas a questão está perguntando lá, professor, quem é oxidante e quem é o agente redutor. Então, só para a gente concluir aqui, ó, a espécie que sofre oxidação, ela promove transferência de elétrons para uma outra espécie. Qual é a consequência disso? Ela reduz ou contribui para redução de outra espécie. Então, se ela está promovendo, ela está oxidando, e a custa dela está oxidando, ela está promovendo a redução de outra espécie, ela é o agente redutor. Ah, é só trocar, então? O que oxida é o agente contrário dele? Isso, é o agente redutor. Então, oxidação significa que ele é o agente redutor. E quem reduz? Quem reduz está recebendo elétrons. Então, ela contribui para oxidar outra espécie. Qual é a consequência disso? Ela vai ser o agente oxidante. Então, aqui, ó, ela é agente oxidante. Eu vou agora responder as últimas perguntas. Ó, a 7 diz o seguinte: foi observado na prática 9 que houve uma descoloração da solução inicial com o decorrer do tempo. Explique o que aconteceu no meio reacional. Então, agora eu vou contar uma historinha para vocês que tem tudo a ver com o que a gente acabou de fazer. Esse aqui, ó, é um artigo, eu tirei de um artigo que só fala do manganês, para você ter ideia. Dada a versatilidade deles. Na esquerda aqui, ó, da esquerda para a direita, tá? Esquerda para a direita, estou passando com o mouse. O da direita é o manganês no estado de oxidação com NOx mais 2. Olha como o manganês é. Ah, Wagner, onde que isso aparece? Aparece no sulfato de manganês. Ele é um pó cor-de-rosa. Sulfato de manganês heptahidratado. Olha esse violeta aqui, ó. É o manganês com estado de oxidação 7, a solução de permanganato de potássio. Então, o que foi visto na prática da gente aí que vocês fizeram? Na prática, o pó foi usado, o manganês, né? Foi usado para preparar uma solução de sulfato de manganês. Aqui eu tenho os íons permanganato e os íons potássio em solução aqui dentro. E essa aqui era a coloração da solução. Quanto mais concentrada, mais forte a coloração da solução, tá ok? Beleza. E aí, professor, o que acontece com a reação? Nós acabamos de ver aí, e eu expliquei isso para vocês no vídeo, na resolução que eu fiz no papel ali, que o manganês, no processo em que ele reduz, ou seja, à medida que a reação ocorre, ele reduz, ele passa de 7 para quanto? Para mais 2. Nesse processo, o íon muda de cor. Por isso que a descoloração ocorre. Porque antes ele tem um estado de oxidação mais 7. Aí quem faz ele mudar para mais 2? São os elétrons que ele recebe de quem? Da sacarose, que está oxidando. Ela é o agente redutor. Por isso que o processo ocorre. Então, a resposta para essa pergunta aí, 7, é o seguinte: o que aconteceu no meio reacional para que houvesse a descoloração do violeta para incolor? O violeta era o permanganato de potássio, quando estava na forma de permanganato, né, com NOx mais 7, e apresentava coloração violeta. No decorrer da solução, da reação, o que acontece? A sacarose fornece o quê?
elétrons, porque ela é o agente redutor, ou seja, ela oxida, e o manganês passa do NOx mais 7 para o NOx mais 2, porque ele reduz. O NOx mais 2 ele está onde? No sulfato de magnésio, que em solução aquosa tem uma coloração levemente rosa, um rosinha bem fraco. Por isso que ocorre a percepção clara, né, da descoloração, que sai de um violeta intenso, tá, para algo praticamente incolor, que é o manganês mais 2. Beleza? E a última questão, que é a 8, fala que, e aí eu vou voltar aqui para a prática. A questão 8 diz o seguinte, ó, como que ocorreu, ou qual é a relação do efeito da concentração dos reagentes com a velocidade da reação? Se vocês olharem essa tabelinha que está aqui, ó, eu vou dar um zoom nela, tá? Ó. Essa tabelinha que está aqui, ó, dá uma olhada, ó, o permanganato usou sempre o mesmo volume, 4 ml, ó. O ácido sulfúrico, o mesmo volume. O que variou aqui? Foi a sacarose. Onde que tinha maior quantidade de sacarose? No tubo 1, tinha 12 ml da solução. Aqui tinha 10, aqui tinha 8, 6 e 4. Qual é a consequência disso? Aqui a gente está avaliando o efeito de quem? Da concentração. Onde tem mais sacarose? No tubo 1. Se tem mais sacarose no tubo 1, o que a gente espera? Que a gente falou no início da aula. Se tem mais sacarose, por exemplo, entre o 1 e o 5, 12, no 1 tem 12 ml, no 5 tem 4. Em qual dos dois vocês acham que vai ter mais colisão efetiva? Qual é a maior probabilidade de ter maior número de colisão efetiva? No tubo 1 ou no tubo 4? No tubo 1. Tubo 1, isso mesmo, tubo 1. Isso aí, cara. Então, no tubo 1, cara, eu vou ter uma quantidade maior de sacarose, maior probabilidade de colisão efetiva. Consequência disso? Maior velocidade. E como que eu descubro se teve maior velocidade ou não? O tubo 1 tem que descolorir mais rápido do que o tubo 5, tá? Tanto que isso foi medido esse tempo. Então, a ideia é essa. A pergunta da questão é: qual é a relação observada entre a concentração de sacarose e a temperatura em que se processa a reação e a velocidade de descoramento do permanganato de potássio? Então, a primeira delas a gente respondeu. Relação de sacarose e velocidade. Quanto maior a concentração, maior o número de colisões efetivas, ou maior a probabilidade, maior a velocidade da reação. E a temperatura? Quanto maior a temperatura também, o quê? Maior energia cinética das moléculas, maior velocidade, maior número de colisões efetivas e mais rápida a reação vai se processar. Então, a relação entre as duas é uma relação direta, tá ok, pessoal?